Olá, pessoal. Sou o professor Valtinho Alves, coordenador aqui do curso Prolabore, e vim aqui falar para vocês, juntamente com a professora Patrícia Couto, sobre a proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, essa que está na nossa lousa exibindo aí. Bom, primeiro, os grandes questionamentos que eu tenho recebido aqui, diversos e-mails, WhatsApp, vocês têm visto lá no meu Instagram. Ainda é vantajoso fazer concurso público caso venha a ser aprovado essa emenda à Constituição, essa proposta? Gente, é muito vantajoso. Concurso público sempre vai ser melhor do que iniciativa privada. Isso só você vê todo o contexto histórico. O que está pretendendo essa reforma é dar uma melhoria, uma eficiência no serviço público. Bom, mas primeiro, uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser aprovada em 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado, por uma maioria qualificada de 3/5 dos membros. E ainda vai ter muitos destaques, muitas mudanças nessa proposta de emenda à Constituição. Bom, sobre a estabilidade, que é outro grande questionamento. De acordo com essa PEC, os atuais servidores permanecerão com a estabilidade nos moldes que já existem, e para os novos servidores vai ter outros critérios de avaliações, não vai ser a mesma estabilidade que a professora Patrícia vai falar a seguir aqui com vocês. Bom, mas eu quero levantar uma lebre aqui. Quando fala que está assegurando os direitos para os atuais servidores, isso não é uma bem-verdade. Se você abrir o artigo 84, que é competência do chefe do Executivo Federal, presidente da República, que pelo princípio da simetria vai passar para governadores e vai passar para prefeito. Se você ler aqui no artigo 84, 6A, ele vai poder organizar o funcionamento da administração pública por decreto, extinguir cargo efetivo vago por decreto, cargo de ministro de Estado, cargo em comissão, cargo de liderança, criação, fusão, transformação, extinção de ministérios, órgãos subordinados, extinção, transformação e fusão de entidades, administração pública, autarquia e fundação. Gente, isso que é o grande problema. Se você é servidor de órgão, se você é servidor de autarquia, se você é servidor de fundação, atual servidor, ele pode ser extinto por decreto, transformado, fazer cisão por decreto. Ou seja, uma matéria que hoje é constitucionalizada vai desconstitucionalizar. Isso é um absurdo. Então, esse posicionamento aí, nós já temos que é um absurdo tirar uma coisa que está na Constituição e passar por ser lei, decretos, atos administrativos normativos. Por que que isso é ruim? Porque vai ficar a critério, essa eleição agora, um determinado prefeito gosta dessa autarquia. Cria. A outro não gosta, extingue de novo. E você que é servidor? Você que é atual servidor. E nós podemos voltar também na reforma da Previdência, que a emenda 20 de 98, ela foi publicada dia 16/12 de 98. E eu já falava uma coisinha para os meus alunos em 98. Olha, fez uma reforma na Previdência, está assegurando direitos adquiridos para os atuais servidores. Mas veio emenda 41 de 2003 e mexeu com os atuais servidores da época, instituindo contribuição, inclusive, de quem já era aposentado. Veio emenda 47, mexeu com os atuais servidores. Veio emenda 103 de 2019, basicamente equiparou o regime próprio ao regime geral. Ou seja, você que é atual servidor, nada impede que uma emenda venha e tire a sua estabilidade, mesmo tendo o chamado direito adquirido. Então, eu estou falando para os novos servidores e para os atuais também, para você verificar que tem gente que é servidor perguntando: Valtinho, essa emenda está assegurando o meu direito? Falei, em tese sim, mas se você ler o artigo 84, se você voltar no contexto histórico, né, fazer uma retrospectiva aí, uma nova emenda pode acabar com a estabilidade dos atuais servidores, porque a gente sabe que essa instabilidade jurídica que nós passamos pelo país. Bom, então, a grande pergunta é se vale a pena continuar estudando para concurso.
vale sim. É vantajoso fazer concurso, mesmo que venha a ser aprovada essa PEC, igual eu falei para vocês, ainda é uma proposta de emenda à Constituição, tá bom? Vou passar para a professora Patrícia, um grande abraço para vocês e bons estudos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Patrícia Kopke, eu sou professora de Direito Administrativo e quero falar para vocês um pouco sobre a PEC 3220 que foi apresentada pelo governo federal. Primeiro, a PEC ela é uma proposta de emenda à Constituição. Ela pode sofrer alterações em seus dispositivos e pode até mesmo não ser aprovada. Vocês estão acompanhando vários debates que estão ocorrendo em torno do texto e dessas alterações que foram sugeridas. Para você acompanhar e até mesmo formar a sua opinião da forma correta e adequada, é importante conhecer aquilo que realmente está previsto. Então eu preparei esse material para vocês. O meu intuito aqui hoje é levar informação e esclarecimento. Essa PEC, ela propõe alterações para Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário com relação aos seus servidores. Além disso, são alterações válidas no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Quando o governo federal apresentou a proposta, ele ressaltou que vai manter algumas premissas básicas que são inerentes à gestão atual, ao regime atual, como, por exemplo, a questão do concurso público. Então, embora você tenha ali alterações, a exigência de concurso público para o ingresso na administração, ela foi mantida, não ocorreram ali alterações. Mas o concurso público não é a única premissa. Vamos acompanhar, então, quais foram esses pontos principais apresentados. Nós temos, então, a PEC, né? Ela vai falar sobre servidores, sobre empregados públicos e a organização administrativa. Dentre essas premissas, que eles chamam de uma nova administração, nós temos a primeira delas, que é o concurso público. O concurso, atualmente, ele está previsto na Constituição da seguinte maneira. A Constituição fala que a investidura em cargos efetivos e empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso. O concurso, ele é de provas ou de provas e títulos, e com relação ao prazo de sua validade, será de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. O processo, a realização do concurso público garante a impessoalidade, garante ali objetividade para poder definir quem está naquele momento melhor preparado para ingressar na administração. Essa exigência não sofre, portanto, alterações. Além do concurso público, que eles descreveram como impessoal, aberto e competitivo, uma outra premissa que é mantida é a transparência. Hoje, nós temos, sim, a transparência na administração quando o artigo 37 caput traz a relação dos princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Um desdobramento da publicidade é justamente a transparência na gestão pública. É a partir da publicidade que os atos produzem os seus efeitos, por exemplo, a publicação da nomeação de um servidor. A partir dali eu tenho o início da contagem do prazo para ele ir tomar a sua posse, assim como a partir da publicação da homologação do concurso é que as nomeações podem ser realizadas. Mas, além de produzir efeitos, a publicidade ela é também importante, junto com essa ideia de transparência, essa premissa, para possibilitar o controle. E esse controle da administração, ele é realizado pela própria administração pública. Ele é realizado pelo Poder Judiciário, por exemplo, quando você propõe uma ação contra um ato praticado pela administração. E até mesmo pelo Poder Legislativo. Mas tudo vai partir o quê? Da transparência. Se eu não sei o que está acontecendo, como eu posso provocar algum tipo de controle? Então, a transparência também é uma das premissas.
Então, eles destacaram, né, que os dados do serviço público disponíveis para qualquer cidadão, inclusive as remunerações. Uma terceira premissa é a ideia de atratividade, ou seja, eles estão alegando que com essas mudanças, o serviço público será então mais atrativo. E querendo ou não, dentro do projeto, dentro da proposta, é possível identificar com uma flexibilização com relação à acumulação de cargos, que a gente vai tocar nesse ponto. Então, o governo ele pretende atrair pessoas da iniciativa privada que tenham ali competência no exercício de suas atribuições para a gestão pública. Falando então, interesses dos profissionais de excelência para ingressar e ainda se manter no serviço público. Fala também sobre a impessoalidade, aí falando sobre a segurança de todos os atos que serão regidos pelo devido processo administrativo. Esse ponto da impessoalidade, eu considero ele muito importante e espero realmente que ele seja cumprido. Porque nós vamos ver que eles estão relativizando a questão da estabilidade. Todo mundo está discutindo justamente esse ponto principal para os futuros servidores. Se eles vão relativizar a impessoalidade, a estabilidade, mas eles vão garantir a impessoalidade, eles estão passando a seguinte mensagem: nenhum servidor será demitido sem que tenha ali um motivo, olha o princípio da motivação, sem que seja respeitado ali direitos de ampla defesa, do contraditório. Então, isso já nos auxilia nessa interpretação, tá? Além da impessoalidade, um outro ponto, a continuidade, que ela é fundamental. Nós não podemos ficar ali à mercê das trocas de governo. Eu tenho que ter um sistema, uma administração de longo prazo para que o interesse público seja justamente cumprido e respeitado. Então, na continuidade, olha só, a manutenção da prestação de serviço mesmo com a troca de governo. E, por fim, eles apresentaram a missão, que é sempre servir a população. Sempre servir a população, a missão da administração, a gente está falando da ideia de finalidade. Qual que é a finalidade de todo e qualquer ato praticado pela administração pública? Atender a interesse público, sempre. A administração jamais poderá agir para atender interesses pessoais ou de um determinado grupo. Então, essas são as premissas que foram apresentadas na coletiva. Vamos falar agora um pouco sobre esse projeto do governo federal. Eles estão apresentando o projeto em 3 fases. Eles apontam a fase 1, justamente com a propositura, né, a apresentação dessa PEC, que vai trazer um novo regime de vínculos e a modernização organizacional da administração pública. Então, nós estamos atualmente na fase 1. Depois que a PEC for discutida, votada e se aprovada ou aprovada, observando ali os seus termos, terá início a chamada fase 2, que seria uma fase de regulamentação, porque, de acordo com o texto da PEC, serão necessárias leis ordinárias e leis complementares dispondo sobre, primeiro ali, a gestão do desempenho, sim, a avaliação do desempenho dos servidores, já que nós temos o princípio da eficiência, um projeto de lei para a consolidação de cargos, funções e gratificações, outro para as diretrizes das carreiras, buscando uniformizar a evolução dentro da carreira, falando aí sobre as promoções, sobre as progressões, modernização nas formas de trabalho, que é muito importante. O serviço público ele tem que acompanhar essa evolução, porque isso dá mais celeridade ao atendimento do interesse público. Arranjos institucionais, essa parte de organização, e ainda com relação a estatuto do servidor. Vamos só relembrar aqui essa parte. O estatuto do servidor nada mais é do que uma lei.
No âmbito federal, nós temos, por exemplo, a Lei 8.112, aqui no estado de Minas Gerais, a Lei 869 de 52. E os estatutos, de forma geral, eles vão dispor sobre requisitos para o ingresso, formas de provimento, formas de vacância. Eles falam sobre estágio probatório, sobre estabilidade, benefícios que são concedidos aos servidores, como, por exemplo, férias, licenças, vantagens, mas também eles tratam dos deveres, proibições, sanções disciplinares e o processo administrativo disciplinar, como que ocorrerá a tramitação da apuração de uma suspeita de infração e quais as penalidades que são cabíveis. Então, a primeira fase é a PEC, é a emenda à Constituição. Feita essa alteração, seguiremos para a fase 2, é o que eles estão falando, né? A fase 2, com essas leis ordinárias e leis complementares. E, por fim, a terceira fase, onde será feito ali um marco regulatório das carreiras. Aqui não ficou muito claro o que vai estar inserido nesse marco regulatório, mas eles vão, olha só, tratar ainda sobre direitos e deveres do novo servidor público. E quando está falando do novo, é porque a todo momento a coletiva de imprensa destacou que essas normas seriam válidas para os novos servidores. Mas se a gente pega para analisar todo o corpo da PEC, todo o texto, nós vamos ver que os servidores que já estão atuando, eles podem sim ser atingidos por essas alterações com relação à parte de organização administrativa. Então, são essas as 3 fases, nós estamos apenas na primeira, então tem muita coisa para ser discutida, para ser debatida, por isso que é importante você conhecer. Vamos continuar a nossa conversa aqui, então? Vamos lá. Eu trouxe para vocês, como eu falei, esses slides da coletiva de imprensa e selecionei 5 mudanças, tá? A primeira mudança que a proposta apresenta é justamente uma alteração com relação ao regime jurídico único que vai ser extinto, dando lugar a 5 vínculos diferenciados. Hoje, nós temos ali o artigo 39 da Constituição, que fala do regime jurídico único para os servidores que ocupam cargo. Só fazendo uma ressalva aqui, uma observação, aqui nós não estamos tratando sobre os empregados públicos, tá? O empregado público, por exemplo, das empresas públicas e sociedades de economia mista, eles tiveram suas regras mantidas com relação a ingresso e o regime jurídico, que é o regime seletista. Aqui nós estamos tratando dos servidores que vão ocupar cargos na administração. Voltando para o regime jurídico único, não é a primeira vez que a alteração do regime ela é proposta. A emenda constitucional número 19 de 98, ela já alterou o caput do artigo 39, excluindo essa obrigatoriedade do regime jurídico único. Mas o que acontece? A emenda foi apresentada, a emenda 19, em 98. Em 2007, o STF, em uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2135, dígito 4, deu a decisão liminar suspendendo, então, os efeitos da nova redação. Resumindo, em 98, eles já tinham retirado o regime jurídico único, mas o STF mandou suspender essa nova redação. Se você abre a Constituição Federal e observa, você entra no site da Presidência, por exemplo, ou do Senado, o artigo 39 ele aparece com 2 redações. A redação antiga, que falava do regime jurídico único, e vem a redação nova, mas sempre entre parênteses no final, tem lá a ADI 2135-4, que foi justamente a que suspendeu a nova redação. Então, isso não é novidade. Mas o que eles estão propondo agora? Acabar com o regime jurídico único para os servidores e transformá-lo em 5 regimes diferenciados. Vai haver a divisão, como eu vou apresentar para vocês, de 2 grupos que serão ali mediante ingresso através de concurso e 2 que serão mediante um processo seletivo.
Mas, professora, não são 5, você só falou de 4. É porque vai haver um regime jurídico no momento do ingresso. Você vai ter ali um vínculo de experiência, que eles consideraram também como uma norma própria, com regras, com estrutura diferenciada. Como que eles apresentaram lá na coletiva de imprensa? Eles falaram assim pra gente, olha, tá vendo essa divisão? Primeiro, você tem ingresso por serviço público, ingresso por seleção simplificada. Então, são 2 pontos aí diferentes. No caso, esse primeiro aqui, ó, é o chamado vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, ele será considerado, ele está sendo considerado como uma etapa do concurso. Eu vou detalhar, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas vai ser assim, feito o concurso público, aqueles que foram ali aprovados, eles vão ingressar, passar por esse vínculo de experiência para depois serem efetivados. E durante esse momento, existem regras que são próprias. Professora, qual é o prazo desse vínculo de experiência? Esse prazo, ele vai variar. O que a norma fala? O que a proposta apresenta? Que nós vamos ter, seguindo aqui, ó. Vou colocar número 1, que é o primeiro vínculo, né? Nós vamos ter o chamado cargo típico de Estado. Professora, o que é cargo típico de Estado? Isso vai ser definido posteriormente. Então, o governo ele vai apresentar ainda uma lei complementar, uma proposta para dispor sobre o que é ou não considerado cargo típico. Em linhas gerais, será considerado cargo típico aquele cargo que desempenha função indelegável, funções essenciais do Estado. Só que ficou ali uma definição em aberto. Nós temos uma ideia do que será considerado como cargo típico, mas nós não podemos afirmar com certeza o que será considerado. Se a pessoa fez o concurso público para o cargo típico de Estado, ela vai fazer o vínculo de experiência por um prazo de, no mínimo, 2 anos. Por outro lado, existe o chamado cargo por prazo indeterminado. O servidor, ele tem a ideia de permanência na administração, então não tem ali uma data exata para a sua saída. E se ele fizer concurso público para esse chamado cargo por prazo indeterminado, o vínculo de experiência, por sua vez, já será de, no mínimo, 1 ano. Professora, se é no mínimo, como que nós vamos saber exatamente se vai ser de 1, 2, 3, 5 ou 10 anos? O governo federal falou que a lei que regulamentar cada carreira é que vai trazer esses detalhes. Então, vai ter a lei, vamos supor a criação de um novo cargo, tá? Vem a lei, cria o cargo, fala se esse cargo é de carreira ou não. Se ele for de carreira, vai estabelecer quais são os níveis ou as chamadas classes da carreira, vai falar dos requisitos mínimos para ocupar e vai dispor sobre esse período do vínculo. Então, a Constituição falou, é no mínimo 2 anos para cargo típico, é no mínimo 1 ano para cargo por prazo indeterminado. Norma própria é que trará essa definição. Voltando agora, e aqueles que são de ingresso por processo seletivo simplificado ou por seleção simplificada? Querendo ou não, são 2 que a gente já conhece. Olha só, vou colocar aqui, tem 4. Vínculo por prazo determinado, contrato temporário. Nós já ouvimos falar sobre isso, né? Situações ali de excepcional interesse público, atender a necessidade, como no momento de pandemia. E ainda o último vínculo, cargo de liderança e assessoramento, que hoje nós já temos também uma ideia. Aquele cargo em comissão e a função de confiança. Então, mostrei para vocês, num primeiro momento, quais são esses 5 vínculos que eles estão falando. Mas você concorda comigo que se você observar a administração como um todo, eu vou ter também o vínculo do empregado público da CLT. Então, a gente sempre vai considerando toda essa estrutura.
Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre cada um deles e para isso eu vou utilizar o texto da PEC, da emenda ali, da proposta que foi feita. Vamos lá. O regime jurídico de pessoal, então você vê inicialmente que eles estão querendo acrescentar lá no artigo 39, o 39A. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, então a gente consegue observar que essas normas serão de observância obrigatória se aprovadas por todos os entes da federação, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal, que compreenderá. Então estão aqui, ó, o vínculo de experiência, como eu falei, olha, é uma etapa do concurso público. Vínculo por prazo determinado, seriam as contratações temporárias de hoje. Cargo com vínculo por prazo indeterminado, você faz o concurso, passa pelo vínculo de experiência e vai ficando na administração sem ter prazo para a sua saída. Cargos típicos de Estado, que eles ainda vão definir com precisão, e cargos de liderança e assessoramento. Vamos falar primeiro sobre o cargo com vínculo por prazo indeterminado. Com relação a esse cargo, o que a nova redação proposta fala? A investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. A primeira etapa é a que a gente já conhece. Aqui não haveria nenhuma alteração. Um concurso público de provas ou de provas e títulos. Você teria ali a publicação de um edital, um prazo para a inscrição no concurso público, você tem a data da prova, o gabarito, recurso de gabarito, da mesma forma que nós já conhecemos. A alteração começa nessa segunda etapa, com o vínculo de experiência. Então, você visualiza assim, ó, vamos ter o concurso público e depois do concurso público ocorrerá o chamado vínculo de experiência. Cumprimento, estou na linha B ali, tá? Cumprimento do período de no mínimo 1 ano em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Mas o que é esse desempenho satisfatório? Aqui a gente tem que tomar cuidado e realmente analisar essa proposta. Concorda comigo que essa expressão desempenho satisfatório, ela necessita de uma regulamentação? É necessário, é imprescindível ter uma norma, uma lei falando quais serão os critérios de avaliação desse desempenho, qual que é a pontuação para saber se foi ou não satisfatório a sua atividade. Não pode, gente, a administração de forma alguma deixar a critério do chefe ou do diretor definir, fulano teve desempenho satisfatório, fulano não teve. Você concorda comigo que se no início, como eu falei, eles estabeleceram premissas, como por exemplo, voltando lá, ó, atratividade, continuidade, transparência, como que eu vou manter a atratividade se eu não delimitar muito bem o que vai ser considerado como esse desempenho satisfatório? Eu não vou atrair ninguém, eu, administração, tá? Eu não vou atrair ninguém. Além disso, a transparência. Porque se você encontra 30 servidores passando por esse vínculo de experiência, tem que ter publicidade da pontuação de cada um e concorda que se eventualmente eu for considerada inapta a continuar no serviço público, eu vou ter o direito de quê? Tá lá no artigo 5º, ampla defesa e contraditório. Então, eles vão ter que regulamentar, senão eles estarão indo contra aquilo que eles apresentaram como sendo suas premissas iniciais. Voltando aqui, a classificação dentro de um quantitativo previsto no edital do concurso entre os mais bem avaliados. Nessa linha C, muito cuidado, muita atenção, vários debates serão realizados em torno desse dispositivo. Vamos por partes. Primeiro, um ponto positivo, tem que ter alguma coisa de positivo, né? Se está falando classificação final dentro do quantitativo previsto no edital, o comando está falando o seguinte, o edital vai ter que trazer o número de vagas. O que a gente está encontrando atualmente? Vários editais que estão trazendo o cadastro de reservas.
Ao invés de colocar um número de vagas, cadastro de reservas. Agora, se a linha C está falando que eu tenho que ter ali uma avaliação dentro do quantitativo previsto no edital, os editais vão ter que falar para a gente 30 vagas, 40 vagas ou 10 vagas. Então, ali eu vejo um ponto positivo. Mas a norma continua, vamos voltar lá a fazer a leitura novamente, né? Entre os mais bem avaliados. A mesma observação que eu fiz aqui em cima para esse desempenho satisfatório se aplica à questão dos mais bem avaliados. E outra coisa, aqui eu faço a seguinte análise. Vamos imaginar, nós temos o edital com 5 vagas. 10 ingressam para esse vínculo de experiência. 5 ficam e 5 não foram ali aprovados. Além de um prejuízo para o próprio servidor, que não ficou ali dentro desse número de vagas, porque ele vai acabar sendo desligado da administração, você consegue perceber um prejuízo para a própria administração pública? Esse dispositivo, ele pode causar um prejuízo ao andamento do próprio serviço público, porque é de no mínimo 1 ano. Vamos supor que foram 2 anos. Durante 2 anos, eu tinha um número X de servidores executando as atividades, atendendo a população. E aí, depois desse período, eu vou ter um número menor. Quem irá desempenhar as atividades desses servidores que acabaram sendo desligados? Esse é um ponto de cautela, é um ponto de muita atenção e que vai ser sim apresentado nos debates e a gente deve acompanhar e o mais importante, gente, participar, tá bom? Vamos continuar? Na sequência, nós temos o chamado cargo típico de Estado. Como eu falei para vocês, uma lei complementar federal é que vai definir exatamente o que é ou quais são os critérios para a definição do cargo típico de Estado. Mas, em linhas gerais, um cargo típico, ele passa por aquele cargo que exerce atividades indelegáveis, atividades essenciais para a própria administração, mas ainda não foi definido, tá? Os critérios vão vir na lei complementar. Investidura em cargo típico de Estado depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Então, só voltando, olha, para o cargo com vínculo de prazo indeterminado, tem que ter concurso. Para o cargo típico de Estado, também. Primeira etapa, provas ou provas e títulos. Cumprimento de período de, no mínimo, olha a diferença aqui, ó, 2 anos de vínculo de experiência com desempenho satisfatório. São os integrantes dos cargos típicos que a proposta fala que terão a chamada estabilidade. Encerrado esse período do vínculo de experiência, eles vão exercer as atribuições por mais 1 ano e aí vão adquirir a chamada estabilidade. Mas eu ainda vou falar sobre isso com vocês, tá? E classificação final dentro do quantitativo previsto no edital, mesma coisa do item anterior, entre os mais bem avaliados ao final do período de vínculo de experiência. Então, guarda, gente, concurso público vai ser para vínculo indeterminado e para cargo típico de Estado. Agora, quais são aqueles cargos, aquelas funções que, de acordo com a proposta, não dependerão de concurso? O primeiro é o chamado cargo de liderança e assessoramento. Então, essa aqui vai ser a nomenclatura, tá? Liderança e assessoramento, com alteração da redação do artigo 37, inciso 5º, da nossa Constituição. Vamos ver como que a Constituição fala hoje. Hoje nós temos cargo em comissão e função de confiança. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, pela redação atual da Constituição, eles só devem ser utilizados para atividades de chefia, de direção ou de assessoramento. No caso dos cargos em comissão, um percentual mínimo fixado por lei
deverá ser preenchido com servidores de cargo efetivo de carreira. Ou seja, eu tenho uma quantidade de cargos em comissão e a lei estabelecerá um percentual mínimo que deverá ser preenchido com servidor de carreira, que são servidores que fizeram concurso público. O resto eu posso, inclusive, pegar pessoas de fora da administração. Mas já na função de confiança, a Constituição fala somente servidores de cargo efetivo. Então, hoje, se você tem uma função de confiança, eu só posso, a autoridade competente, designar para ocupá-la uma pessoa que já é concursado, que já ocupa um cargo efetivo. Cargo em comissão, falamos de livre nomeação e livre exoneração, então fica essa margem de discricionariedade para a autoridade competente. E no caso da função de confiança, livre designação e livre dispensa. Apesar da nomenclatura ser um pouquinho diferente, a ideia é a mesma, não tem concurso público. Isso vai ser alterado para as seguintes regras. Agora vai ser cargo de liderança e assessoramento. E aqueles cargos em comissão e as funções de confiança já existentes, tá, gente? Eles serão gradativamente extintos. Então, se hoje nós temos cargos em comissão e as funções de confiança, ao longo do tempo, eles serão extintos para dar lugar a esses cargos que são agora de liderança e assessoramento. Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às seguintes atribuições: estratégicas, gerenciais ou técnicas. Olha a mudança. Antes, direção, chefia ou assessoramento. Como assim, professora? Direção, chefia ou assessoramento? Professor de escola, cargo efetivo. O diretor da escola, poderia ser. Médico em um hospital público, cargo efetivo. O chefe da pediatria. Então, o diretor da escola, chefe da pediatria, o assessor jurídico de um diretor de um órgão público. Então, a Constituição, ela amarra, ela fala muito bem, direção, chefia, assessoramento. E agora, concorda comigo que ficou muito amplo? Você tem ali, voltando na redação, olha, atribuições estratégicas. O que são atribuições estratégicas? Gerenciais ou atribuições até técnicas. Então, tá faltando ali uma explicação um pouco melhor pra gente. E a norma fala o seguinte, que a partir de agora vai ser ato do chefe de cada um dos poderes. Então, chefe do executivo, chefe do legislativo, chefe do judiciário. Então, o ato de cada chefe é que vai dispor sobre os critérios mínimos, tirando, portanto, aquela exigência, um percentual mínimo de cargos de servidores de cargo efetivo de carreira ou, no caso da função de confiança, como eu te falei, só servidor de cargo efetivo. Agora vai ficar assim, ó, é ato do chefe de cada poder que vai definir critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e assessoramento a que se refere o item anterior. Então, aqui não tem concurso. Também não tem concurso quem vai fazer ali, quem vai participar de um processo para ingresso em vínculo com prazo determinado. Então, vai ter ali nesse contrato temporário de trabalho a determinação. Professora, isso já existe também na administração. Sim, realmente. Hoje, nós temos a Constituição Federal que possibilita a contratação temporária, existe lei que dispõe sobre suas regras, e essa contratação temporária é para atender interesses, situações excepcionais, que duram apenas um período, como o caso de uma pandemia, uma calamidade pública. Então, essa contratação temporária, ela já tem previsão. Então, não é uma grande novidade, uma inovação, tá? Mas tem ali os seus detalhes, porque, no meu ponto de vista, estão ampliando as possibilidades. Os servidores públicos, com vínculo de que trata o inciso 2º, serão admitidos na forma da lei para atender. Então, também vai ter que ter lei.
Por isso, a segunda fase, né? Necessidade temporária decorrente de calamidade, decorrente de emergência, paralisação de atividades essenciais ou acúmulo transitório de serviços. Situação de calamidade, você pode pensar num desastre natural, tá? Paralisação de atividades essenciais. O servidor público, ele tem o direito de greve. E aí, se essa greve, ela dura por um período muito longo, é possível, de acordo com o que eles estão apresentando na proposta, essa contratação temporária. E no fim do dispositivo, o acúmulo transitório de serviço. Professora, como assim? Porque eu penso que a administração está sempre lotada de serviço. Mas aí a gente interpreta com o seguinte exemplo. Pensa que a Receita Federal, que o governo federal, né, ele vai propor um plano de parcelamento de dívidas. Então, várias empresas e pessoas físicas têm dívidas com a Receita Federal, é possível esse parcelamento e várias pessoas querem aderir a esse parcelamento. Não seria ali um acúmulo transitório de serviço para aqueles que trabalham na própria Receita fazerem essa análise, conceder ou não esse parcelamento, analisar a documentação? Então, poderia ser um exemplo dessa hipótese. Então, primeiro caso. Segundo caso, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal com indicação expressa da duração dos contratos. Sim, se é vínculo por prazo determinado, não poderia ser diferente. E, por fim, atividades ou procedimentos sob demanda. Mais uma norma aí que ficou em aberto, uma expressão, atividades ou procedimentos sobre demanda. Na coletiva de imprensa, eles deram o seguinte exemplo. Nós temos a situação das barragens em Minas Gerais. Se o governo decide contratar uma equipe técnica para poder realizar uma vistoria e elaborar laudos com relação a todas as barragens existentes, eles deram como exemplo a contratação, nesse caso aqui, por um prazo determinado. Certinho? Vamos agora falar sobre a segunda mudança. A primeira é essa alteração do regime jurídico único, desmembrando nesses 5 regimes. E aí a segunda mudança, ela vem apenas reforçar, tá? Falando sobre essa criação do vínculo de experiência, porque atualmente ele não existe. Em alguns cargos, existe ali, após a aprovação no concurso, o chamado curso de formação. Já ouviram falar? Aqui no estado de Minas Gerais, isso acontecia antigamente na Polícia Civil. Você tinha ali o curso de formação como uma etapa do concurso. Então, você pode pensar mais ou menos como essa mesma ideia, tá? Então, a segunda mudança, criação do vínculo de experiência, acaba o estágio probatório, tá? E aí você vai ter essa apresentação. É uma etapa do concurso, não dá direito automático ao cargo, porque vai ter a questão daquela avaliação que eles vão ter que detalhar e trazer os contornos com um critério bem objetivo, e os mais bem avaliados ao final do vínculo de experiência serão efetivados. Aqui, muito cuidado, várias discussões serão travadas e possivelmente uma alteração. Na terceira mudança, o que nós vamos encontrar? A simplificação das regras de acumulação. Aqui tem mudança, sim. Lembra que eu falei lá no começo, dentro das premissas, da atratividade? Para atrair os novos servidores? Ou então para manter aqueles já existentes? O que acontece? Atualmente, a Constituição fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos públicos e funções. Regra geral, não pode acumular, exceto se houver compatibilidade de horários, pode ter ali a acumulação de 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 na área da saúde com profissão regulamentada. Então, atualmente, qual que é a regra geral? Não pode acumular. Isso muda de acordo com a proposta que está sendo apresentada. Agora, a regra geral vai ser possível, sim, a acumulação, salvo para as carreiras típicas.
Então, vamos entender melhor como que a proposta quer estabelecer. Fala assim, primeiro, a regra agora é que ele pode. O servidor, pela proposta, tá, gente? O servidor pode acumular mais de um cargo, observada a compatibilidade de horários. Então, a questão do horário, ela continua. Mas tem um outro ponto também que eles destacaram, tá? Eles não colocaram lá na apresentação, no slide da apresentação, mas para você acumular, não pode haver conflito de interesses. Como assim, professora, conflito de interesses? Eu sou servidora e trabalho em um órgão no setor de licitações. Pela regra, eu posso acumular com uma outra atividade. Correto. Mas eu não posso ser dona de uma empresa de engenharia que participa de licitações daquele órgão. Seria considerado o quê? Um conflito de interesses. Então, hoje, pela proposta, né, se ela for aprovada, né, pode acumular, tem que ter compatibilidade de horários e não pode haver conflito de interesses. Exceção: o ocupante de cargo típico de Estado que só poderá acumular nos casos de docência ou profissão na área da saúde. Com essa flexibilização é que justamente o governo defende essa mudança e fala que vai tornar mais competitivo o processo, valorizando o mérito. Mas aqui eu acho que a gente tem que refletir, você tem que refletir, acompanhar as discussões. O que eles falaram? Eles deram o seguinte exemplo. Então, o servidor ele pode trabalhar durante o dia e à noite ter o seu próprio empreendimento. E o momento de descanso, a questão da eficiência e da qualidade de vida. Isso é um ponto que a gente tem que tomar cuidado ali para poder refletir sobre essas alterações. Mas, defendendo ali a proposta que eles apresentaram, eles falam que essa flexibilização vai tornar mais atrativo, que grandes ali profissionais da iniciativa privada vão ver ali um interesse, eles vão ter um interesse maior de ir para a administração. Vamos agora falar sobre a proposta de mudança no desligamento dos nossos servidores. Vamos também falar sobre a questão da estabilidade. Aqui, uma discussão enorme que está se formando com razão. O que eles estão propondo? Uma mudança. Eles estão apresentando que a estabilidade, que está prevista lá no artigo 41, ela será direcionada aos ocupantes de cargo típico de Estado. Eles vão, então, fazer o concurso público de provas ou de provas e títulos, vão passar por aquele vínculo de experiência. E encerrado o vínculo de experiência, após 1 ano de exercício, eles irão adquirir a estabilidade. É o que diz a proposta. Mas e os outros? Eles não terão essa estabilidade? De acordo com o texto da proposta, eles não foram inseridos nessa expressão. Mas, por outro lado, eles não poderão ser desligados de forma arbitrária, sem cumprir princípios como o da motivação, que obriga a administração a justificar, apresentar os pressupostos de fato e de direito que ensejaram as suas decisões. Não pode violar o princípio da impessoalidade, ou seja, escolher quem é que eu vou desligar. Então, embora a proposta não traga a expressão estabilidade, não quer dizer com isso que eu vou mandar embora na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, tá? Mas eu acho que esse ponto ele depende de muita análise, muita cautela por parte tanto da população quanto principalmente para os membros do Congresso que vão discutir se aprovam ou não essa proposta. Professora, mas e aí? Como que vai ficar na hora do desligamento? Olha o que eles mostraram para a gente, a quarta mudança. São os ajustes nas possibilidades de desligamento. A ideia é trazer mais agilidade e capacidade de adaptação da administração. Eles apresentaram, então, um quadro com os motivos de desligamento e destacaram os servidores atuais. Para os servidores atuais, nada muda, tá? O servidor atual, ele poderá ser desligado, ou seja, perder a estabilidade, ser demitido, tá? Falando de uma forma bem clara,
Sentença judicial, que hoje a Constituição fala no artigo 41, sentença judicial transitada em julgado. Então, ele cometeu ali uma conduta grave, você tem um processo judicial e, ao final, é proferida uma decisão. Atualmente, é sentença judicial transitada em julgado. Decisão definitiva contra a qual não cabe mais recurso. Uma outra hipótese hoje prevista para esse desligamento, essa demissão, é justamente um processo administrativo disciplinar. Vamos lembrar, aqueles servidores que ocupam cargos, servidores estatutários, eles têm seus direitos e garantias previstos em uma lei. Essas normas, essas leis, porque são leis no âmbito federal, estadual, municipal, estabelecem os deveres e as proibições, as penalidades, e sempre inserindo ali a demissão na lista, e estabelecem um processo administrativo disciplinar com ampla defesa. Então, isso já existe e para servidor que atualmente está na administração, continua. A terceira hipótese que está prevista lá no artigo 41 da Constituição, hoje, é justamente a reprovação na avaliação periódica de desempenho de acordo com uma lei complementar. Então, são essas as três possibilidades do artigo 41. Mas a gente não pode esquecer que o artigo 169 da Constituição traz ainda a possibilidade de desligamento, mesmo do servidor estável, para adequação ao limite de gastos com folha de pagamento. O que o governo quis dizer na apresentação da proposta? Para quem já é servidor, essas regras não sofrerão alterações. Tá, professora? Então, só repassando. A sentença judicial está aqui, infração disciplinar, onde você vai lembrar do PAD, desempenho insuficiente, né, que seria a reprovação na avaliação periódica. E deixou claro o seguinte, não existirão outras hipóteses previstas em lei, nem decisão arbitrária. Agora, precisava de colocar isso aqui? A administração jamais poderá praticar atos arbitrários, porque eles ofendem a princípios de legalidade, de impessoalidade, de moralidade na administração. Mas eles colocaram para ficar bem claro. E aí, com a mudança proposta, o que eles estão sugerindo? Para os cargos típicos de Estado, eles vão adquirir a estabilidade, como eu falei agora há pouco, né? Eles vão ter que exercer as atribuições mais um ano após o fim do vínculo de experiência. E aí eles poderão ser desligados por sentença judicial. Para e vem aqui embaixo comigo. Essa sentença judicial, que antes era só transitada em julgado, como o texto atual, se aprovada a proposta, ela também poderá ser decisão por órgão colegiado. Como assim, professora? A sentença por órgão colegiado pode ser, por exemplo, proferida por Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais. Imagina a seguinte situação. Tem ali um processo contra o servidor para o seu desligamento, sentença do juiz, e aí dessa sentença tem um recurso para o tribunal. E o tribunal mantém esse desligamento. O tribunal, ele é um órgão colegiado, então é isso que está falando. Ao invés de ter que esperar apenas o trânsito em julgado, a proposta fala com decisão de órgão colegiado. E ainda, aqui ó, a sentença. Processo administrativo disciplinar, o PAD com ampla defesa, e o desempenho suficiente, que eles mesmos reconhecem, né? Ainda precisa de regulamentação. Gente, se a regulamentação for feita da forma correta, com requisitos bem objetivos e bem claros, eles não estão errados de propor esse desligamento ou de manter esse desligamento. O servidor tem que ser eficiente, sim. A administração, ela tem que atender aos interesses da coletividade, mas tem que ser de uma forma justa esse eventual desligamento. Não existirão outras hipóteses previstas em lei, muito menos decisão arbitrária. Com relação à regulamentação que eu citei, a outra observação que eles colocaram, né, a insuficiência de desempenho. Atualmente, é lei complementar, o texto constitucional. Vai passar para uma lei ordinária, onde o processo de tramitação e aprovação ele é um pouco mais simplificado do que da lei complementar. E os demais servidores? Esses demais servidores,
No meu entendimento, para fins de desligamento, seria, por exemplo, aquele que ocupa cargo por prazo indeterminado. É aquele que vai ingressar na administração pelo concurso público, de acordo com a proposta, que, de acordo com essas futuras eventuais, possíveis, tá? Por que eu estou reforçando isso a todo momento? Não está nada definido. Daqui a uma semana, tudo isso pode passar por alterações, tá? Então, o vínculo de experiência, e aí eles vão permanecer na administração. Como que essas pessoas poderão ser desligadas? Aí, eles vão reforçar. As mesmas hipóteses que existem para o cargo típico vão ser aqui estendidas. Então, olha lá. Sentença judicial com observação, infração disciplinar e o desempenho suficiente. Mas eles estão acrescentando mais uma situação, que é outras hipóteses previstas em lei. Vamos supor o seguinte cenário. Teve a proposta de emenda foi aprovada. Então, quer dizer agora que quem ocupa um cargo que não é típico pode ser desligado em outras hipóteses previstas em lei. Tá junto comigo no raciocínio? Enquanto não for elaborada essa lei, ela não pode ser aplicada, essa regra não pode ser aplicada. Vamos supor que eles demorem ali 10 anos para aprovar uma lei detalhando. Professora, mas será que isso pode acontecer? Pode. Volta lá. Olha aqui, essa lei complementar que fala sobre avaliação periódica de desempenho, até hoje não foi regulamentada. Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E alguns dispositivos aqui, eles vão depender justamente daquela segunda ou da terceira fase para começarem a ser implementados, tá? Mas se falou outras hipóteses previstas em lei, a lei vai ter que trazer tudo de forma detalhada. Professora, e se tiver ali na lei um conceito aberto, vamos supor, a critério da autoridade, e ela me manda embora e eu não concordo? Se você entender que esse desligamento ele não está de acordo com os demais princípios da administração, porque, atenção, essa PEC ela não reduziu o rol de princípios. Ela não fala de uma redução de princípios, pelo contrário. A PEC, se você observar lá no site do Congresso, eu vou disponibilizar também aqui no nosso site, ela amplia os princípios da administração. Se eles agirem da forma como eles estão propondo, da forma correta, é possível controle. Então, não haverá desligamento arbitrário se todo o ordenamento jurídico, se essa base do direito administrativo for respeitada. Mas a gente precisa acompanhar, tá? A gente precisa de estar observando o que os nossos parlamentares vão fazer a partir de agora. Vamos voltar lá, então? Chamei essa atenção, esse é que é o cenário. E para concluir, vou falar só um pouquinho sobre essas exclusões ou reduções que estão sendo aí discutidas. Essa quinta e última mudança que eu estou apresentando, tá? Eu não estou trazendo aqui o texto inteiro da PEC para vocês, mas pontos que eu acho que são os principais. Esse item 5 aqui, ó, essa mudança vai ter a redução, vai acarretar, se aprovado, uma redução de direitos, de benefícios que hoje são concedidos. A partir de então, não será mais possível. Aí eu vou destacar alguns. Olha só, a licença-prêmio, aumentos retroativos com relação às férias. Não poderá mais ocorrer uma férias por período superior a 30 dias. Mas como assim, professora? As férias não são de 30 dias? No caso do serviço público, o estatuto ou os estatutos, eles trazem normas distintas. No âmbito federal, por exemplo, são 30 dias corridos de férias. No âmbito aqui do estado de Minas Gerais, as férias são de 25 dias úteis. Mas existem casos de férias de 60 dias. A PEC, ela quer, então, uniformizar e vedar férias por um período superior a 30. Outro benefício que não poderá mais ser concedido é com relação à redução da jornada. Aí, olha só, vamos
interpretar, né? Você tem uma redução de jornada do trabalho. Eu trabalhava, vamos imaginar, 8 horas por dia, eu vou trabalhar 6. Não pode reduzir sem reduzir também o quê? A remuneração. Aí, nesse ponto, a gente tem que ponderar. Isso realmente é um grande prejuízo para o servidor? Ou está garantindo ali uma situação de igualdade e que faz sentido? Por isso que eu estou aqui hoje apresentando a proposta, para você refletir. Se eu trabalho 8, passo a trabalhar 6 horas, às vezes eu fiz o pedido, eu não quero trabalhar o dia inteiro, eu quero trabalhar só meio horário para desenvolver outras atividades. A PEC está propondo que vai ter que reduzir também o quê? A minha remuneração. Vai ser proporcional, exceto se essa redução for decorrente de questão de saúde, porque aí não é uma vontade do próprio servidor, é uma situação alheia, e aí vai ser mantido sim a sua remuneração. E um outro item que eu posso citar, não poderá mais ser possível a incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos ou funções. Como assim, professora? Uma interpretação possível é o seguinte: primeiro, servidor não ganha salário. Servidor ganha o quê? É remuneração, dependendo da situação, o subsídio. Falamos de vencimentos também, né? Mas vamos continuar daqui. Eles estão falando dessa incorporação. O que não será mais possível? Eu, Patrícia, ocupo um cargo efetivo. Fico durante 3 anos, 4 anos, a norma que vai definir, exercendo um cargo em comissão, uma função de confiança, recebendo R$2.000 a mais. Fui livremente dispensada ou exonerada. Eu volto para o meu cargo, mas eu continuo recebendo essa parcela, esse valor. Então, a proposta fala que isso não será mais possível, tá? Então, eu tenho aqui, ó, essa lista que foi apresentada, como eu falei, esse material tá todo lá na coletiva e também na própria PEC. Eu não criei nada, eu não desenvolvi nada aqui com os pontos principais. Bom, pessoal, com relação à PEC, eu trouxe nesse vídeo de hoje esses pontos que eu entendo que são relevantes, que você precisa conhecer justamente para formar a sua opinião e para acompanhar todos os debates que estão sendo realizados. Lembrem-se que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui pra gente, tá? O nosso e-mail é o dúvida@prolabore.com.br. Eu espero ter ali contribuído para esclarecer um pouquinho esse nosso cenário atual e, no mais, continuem estudando. Como eu apresentei para vocês, não haverá o fim dos concursos públicos. Obrigada!